Nós estamos aqui com a velha guarda daquele trabalho que foi iniciado na luta contra a cobrança do Fundo Rural. Eu vou começar falando com Jefferson Rocha, que ali naquele momento de discussão, quando o produtor dormiu sem problemas e acordou com uma baita dívida no colo, que foi em relação ao Fundo Rural, começaram as manifestações, as mobilizações, a criação do Movimento Brasil Verde e Amarelo, daí nasceu a Anda Terra. Márcio, Jefferson, eu quero começar falando quem é a Anda Terra hoje. Anda Terra, Fabélia, é a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra. Ela nasceu bem antes de 2017, ela nasceu em 2006, numa cidadezinha do interior de Santa Catarina chamada Capinzal. E o objetivo da criação dessa entidade foi defender o produtor rural em suas demandas, né? Nós temos várias ações judiciais coletivas em defesa do produtor rural, Fabélia. Nós somos os responsáveis por ingressar com a primeira ação coletiva contra a cobrança do salário educação. Nós, desde 2007, derrubamos o salário educação, tributo que onerava em 92,6% a folha de salários dos produtores rurais, e vencemos, derrubamos para o Brasil todo, 2,5% sobre a folha. Ajuizamos ações contra o Fundo Rural nas exportações indiretas, contra a incidência do Fundo Rural e do SAT no ato cooperativo típico. São um arcabouço enorme de demandas judiciais. Royalties da soja, também combatemos a ilegalidade e a abusividade dessas cobranças. Então a Anda Terra ela é uma entidade de proteção jurídica do produtor. E em 2017, além do embate jurídico, passou a ser uma entidade de defesa política do produtor. Porque nós precisamos usar toda a força política necessária para tentar reverter o caso do Fundo Rural. E nós o fizemos. Lembram da resolução do Senado 15 de 2017? A Anda Terra teve um papel fundamental na aprovação dessa resolução, que 6 anos depois foi utilizada, agora, recentemente, pelo Supremo para virar o jogo. Então, o trabalho do associativismo, o trabalho que a Anda Terra faz, é muito importante, Fabélia. E hoje a Anda Terra é uma associação consolidada, com mais de 5.000 associados em todo o país, está presente em todos os estados produtivos e está aí de portas abertas para receber mais produtores, para tornar ela ainda mais forte e tornar ela um instrumento de defesa do produtor rural. Márcio, o Brasil Verde e Amarelo, ele surgiu naquele momento de fortalecer e buscar produtores de todos os cantos do Brasil para dizer Fundo Rural não. Isso, foi uma luta que, né, esse grupo começou, né, e em Brasília, né, onde nós começamos a nos organizar e buscar essa informação, levar essa informação aos produtores. E foi um movimento muito importante, a luta foi muito dura, porém ela foi muito importante e ela disseminou muito bem, né? O Brasil Verde e Amarelo foi um grupo de produtores que buscou levar essa resposta que o produtor estava precisando, né? Com relação ao Fundo Rural. E nós vencemos, de uma certa forma, passamos muita dificuldade, muita luta, um retorno negativo assim, político que nós passamos, mas que nós mostramos aos produtores. Os produtores hoje acreditam na gente por esse movimento. Agora aqui a gente tem, né, o Jefferson, o Jefferson hoje ele tem um pouco de crise de identidade, porque ele estava em Santa Catarina, tem escritório em São Paulo, mora na Bahia, então ele fica assim, ele não sabe mais onde contou que eu vou. O Márcio não, o Márcio é mineiro, né? Então, paulista. Márcio é paulista. É um paulista que mora em Minas. Mas ele já virou mineiro, está há 30 anos em Minas ali, então já é do queijinho mineiro, do pão de queijo e pronto. E o Zeca é gaúcho, né, Zeca? É um gaúcho baiano, porque também já está
na Bahia há muito tempo. Primeiro você foi para Luiz Eduardo ou você já foi direto para Barreiras? Direto para Barreiras. Eu moro em Barreiras até hoje. Tenho 37 anos. Quando você chegou em Barreiras também, as coisas não eram como são hoje. Ah, totalmente diferente, né? A gente chegou numa cidade que não tinha estrutura nenhuma, né? Para você ter uma ideia, nós não tinha nenhum açougue que tivesse um freezer ou uma geladeira. O negócio era bem primitivo, né? Mas foi uma cidade, uma região que evoluiu muito. A gente conseguiu andar junto com essa região, uma região que hoje você tem um negócio tecnológico, onde mesmo a gente estava aqui, estão lançando certos produtos aqui em tecnologia, lá já tem. Entende? Então é uma região que acompanha muito, que evoluiu. Estamos aí nos melhores níveis de produtividade do Brasil, né? Por 4 anos seguidos somos campeões em produção de soja e a qualidade dos produtos agrícolas da nossa região é diferenciado. E hoje, com o grande aumento da irrigação que a gente está tendo, né? Já está chamando a atenção das agroindústrias que estão buscando espaço lá, buscando ver logística, produção de energia, embora a gente tenha uma parte política na Bahia que não ajuda muito o empresariado, mas a força do setor privado tem avançado muito em nossa região, né? E você também foi um parceiro de primeira ordem de primeira hora dentro desses movimentos. Na verdade, eu sempre fui um parceiro de primeira hora, desde tratoraço, caminhonaço, né? Eu sempre que tem alguma coisa que afeta o agro, que eu sinto que o peso não está igual com a justiça, isso me incomoda, né? E comecei a encontrar uma turma diferente, do Jefferson, Márcio, Sérgio Pitti, que já era amigo nosso lá e, né, um líder nosso lá, um dos melhores líderes que a gente teve lá. Então, assim, foi juntando essa turma e a gente foi se incentivando, né? E depois fui convidado a ser vice-presidente da Andaterra, né? Eu, assim, buscava uma entidade realmente que representasse o produtor em si, porque muitas vezes as associações ou até sindicatos, eles ficam apegados. Os sindicatos têm hoje muito, a coisa vem de cima para baixo, não vem da vontade do produtor, né? E as associações também às vezes dependem de parte política, de fazer outros tipos de trabalho e coisa que atrapalha. Não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, entendeu? Mas só estou dizendo assim que a Andaterra me preencheu naquela busca por justiça, por ver as coisas, por tu ver que está um negócio errado, você buscar a forma correta de lutar, né? Dentro da lei, dentro da ordem, e buscar tudo que a gente conseguiu aí, que o Dr. Jefferson relatou agora há pouco aí. Acho que são grandes vitórias para o produtor e tem muita coisa para vir aí nessa nova fase que a Andaterra está se reorganizando aí, né, Dr. Jefferson? E olha, uma coisa bacana e importante, o Zeca mencionou aqui e relembra para outras coisas. O Sindicato Rural, ali é a base de tudo, é a casa oficial do produtor rural. Se você acha que o seu sindicato não te representa, é mais uma razão para você passar para dentro dele. Porque aquele grupo, aquela equipe que precisa ser representada, precisa tomar as rédeas, precisa fazer diretoria para competir, para concorrer. O Zeca ainda disse que às vezes não vai de baixo para cima, vem de cima para baixo. Então façam bases fortes, porque essa base vai subir até a federação, para que as federações cheguem até a CNA. Isso nós estamos aqui mencionando caso dos sindicatos. Temos sindicatos fantásticos, valiosíssimos, que estão ali para representar o produtor rural mesmo. Ele não é levado por nenhuma outra pressão, por nenhuma outra instituição. O presidente do sindicato peita e faz valer a voz do produtor. E eu falo isso com muita competência, com conhecimento de causa. Então eu tenho essa tranquilidade para falar isso. E o Zeca ainda lembrou aquela questão do 2005,
quando o produtor vinha de crises climáticas com problemas, precisava de securitização e teve o tratoraço para Brasília. Então, acho que nós estamos vivendo ciclos a cada 10 anos, porque lá em 2015 o produtor viveu outra crise muito séria. E em 2025 não é diferente. Pela ordem, eu acho que o momento agora é de mobilização nacional. O Rio Grande do Sul está passando pelo pior momento da sua história. São 4 secas com uma enchente devastadora no meio. E eu quero dizer o seguinte, mesmo você, produtor do Centro-Oeste, do oeste da Bahia, do sul do Maranhão, que está colhendo aí 65, 70 sacas de soja, vendendo a 100 pila, vendendo um saco de milho a 50 pila, você vai quebrar produzindo. Nós temos que parar o nosso segmento por um momento e pensar, o que nós estamos fazendo? Quem está ganhando dinheiro nessa cadeia? O produtor aqui não é. O produtor rural gaúcho está passando por um momento difícil. Só que o produtor rural brasileiro também, de uma forma silenciosa. A securitização que nós estamos buscando, Fabélia, desde 2017. Lembram, pessoal, que nós estávamos aqui nesse mesmo local, lutando por fundo rural não e securitização sim? Fundo rural nós vencemos a batalha. Não pagamos o passivo, matamos com a decadência, aprovamos a Lei 13.606, que reduziu a alíquota de 2,3 para 1,2, criamos a opção folha-receita, enfim, vencemos o Fundo Rural. Inclusive agora, na Lei 43.95, o que era 6-5 contra, está 6-5 a favor. E o endividamento? Que vitórias que nós obtivemos no endividamento? Nenhuma. Pelo contrário, o que nos empurraram foi uma legislação absolutamente protetiva ao credor, criaram uma alienação fiduciária 5.0, que o camarada hoje perde a terra sem nem passar pelo crivo de um juiz. E isso tudo, Fabélia, aconteceu na nossa frente e nós não reagimos. Eu creio que é chegada a hora do produtor rural brasileiro seguir o exemplo do produtor rural gaúcho aqui, e ir para os trevos, ir para as rodovias, começar uma mobilização nacional pela securitização. Nós precisamos pegar esse endividamento agrícola, que ultrapassa R$1 trilhão, porque em 2017 estava em 750 bilhões, hoje ele passa de R$1 trilhão. Só no Rio Grande do Sul são mais de 140 bilhões de reais, 70 e alguma coisa nas instituições de crédito oficial, e os outros 70 em cerealistas, cooperativas, posto de gasolina, enfim, é o caos, Fabélia, é o caos. E não existe remédio senão a securitização, como aquela que aconteceu lá, Zeca, que vocês, na época, levaram a Brasília. Não digo que seja em Brasília o palco desse acontecimento, mas vai ter que vir uma mobilização nacional e esse problema a gente vai ter que resolver. E a única solução que tem à vista, num curto espaço de tempo, é a securitização desses débitos, Fabélia. E para fazer isso é preciso união, acima de tudo, porque apenas um produtor chegar dizendo que ele está devendo, não vai resolver nada. Então, para você se unir, a primeira coisa, chegue aí no seu município, na sua vizinhança e já una-se. Verifica para ir à cooperativa, para ir à associação, para ir ao seu sindicato. Estes rapazes que estão aqui conosco são apenas alguns dos representantes do Movimento Brasil Verde e Amarelo, da Andaterra. Sérgio Pitt, quero deixar meu abraço para você, tá? E tantos outros integrantes. Porque, senhores, eu fico emocionada quando eu vejo homens de brio, curvam a cabeça para dizer que vergonhosamente não conseguiram cumprir com suas palavras, cumprir com seus negócios. Porque para eles, isso aí é uma questão de hombridade. Eles não nasceram, eles não trabalham para dar calote em ninguém. O objetivo é pagar as suas dívidas. Justamente. A securitização, quando ela foi oferecida também,
Nem sempre ela chegou de um modo que atendia o produtor rural, né, Zeca? Não, teve várias fases de estudo, estudos técnicos em Brasília, foi composta comissões para que houvesse a securitização de uma forma que atendesse o produtor como um todo. Não foi tudo que era necessário, mas foi o que era possível, né? Agora, o que tem que entender na securitização é que tem setores da agricultura que eles estão bem, digamos, e não precisam da securitização. Eles têm em mente que isso atrapalha a vida deles com o crédito. Só que o crédito hoje já é um crédito a juros abertos, aí de 16%, 18% ao ano. Então isso aí são dinheiros que é quase impagável para o produtor. E como o Dr. Jefferson falou, os contratos são diferenciados, é pignoratice, é nova CPR rural, que o cara perde a terra em 90 dias, o cartório tem que passar para o credor. Então nós saímos do Manual do Crédito Rural, que foi uma coisa estudada por anos, entendeu? Para manter o crédito rural numa atividade de risco, né? Porque o que nós estamos discutindo aqui não é aquele negócio que a sociedade olha, por que securitização para o agro? Por que os outros setores não têm? Por quê? Porque o agro é uma atividade de risco. O Rio Grande do Sul, 4 anos aí, praticamente sem colheita. Pior que isso, que é o quê? Não tem como. Além de ser uma atividade de risco, é uma atividade elementar, porque também, se não produzir alimento, provoca guerra, tira a paz. Fabíola, uma coisa muito importante. Está acontecendo no país hoje um descumprimento da legislação de crédito rural. Os juros que estão sendo cobrados acima de 12% são ilegais. Existem limites para a cobrança de juro no crédito rural. Juro remuneratório não pode passar de 12%, juro demora não pode passar de 1% ao ano. Eu vejo contratos aí com 18%, 20%. Venda casada. O que é isso? Teve uma entidade de classe agora, recentemente ingressou até com uma ação civil pública interessantíssima. Tem que acabar com essa história que empurra o crédito, ainda empurra um monte de pendulicado que só faz encarecer o preço do dinheiro que o tomador está emprestando. Então, o que nós precisamos rediscutir nesse país? Está tudo errado. Está tudo errado. O crédito rural hoje está sendo conduzido de uma forma a beneficiar única e exclusivamente o credor. Ponto. Alienação fiduciária 5.0, que toma a terra do produtor em 90 dias, como disse o Zeca, né? Existem ferramentas jurídicas que o produtor pode se valer. A Andaterra hoje tem uma equipe preparada para receber essas demandas, né? A questão de endividamento, a questão da recuperação judicial, revisional de crédito rural. Inclusive criamos um canal, o SOS Produtor, para receber essas demandas e, obviamente, dos nossos associados e atendê-las, né? E nós precisamos discutir isso. Agora, politicamente, o único caminho que resta no Brasil é uma mobilização nacional de todos os setores em busca da securitização. Aqueles que não querem, tudo bem, que fiquem como estão. Agora, existe muito produtor que está quebrando, trabalhando e produzindo, Fabélia. Como a gente disse aqui, vender soja a 100 pila não remunera. Não cobra os custos da atividade. Vender milho a 50 não remunera, quebra o produtor produzindo, é a pior situação que existe. O Rio Grande do Sul, o caso é muito mais grave. Agora, tem produtor em Goiás, tem produtor no Mato Grosso, tem produtor no sul da Bahia, no oeste da Bahia, que também está passando por dificuldade. E esta realidade só muda com uma grande securitização. O nosso endividamento rural ultrapassa R$1 trilhão. Estava em 780 bilhões em 2017, quando a gente iniciou essas conversas de securitização. E só fez evoluir, né? Então não tem solução no médio e no curto prazo, senão uma securitização que atenda todos os produtores. Quem quer entra, quem não quer fica em casa e está feliz como está. Há de valer também que a securitização, ela sendo conquistada, ela não é obrigatória. Márcio, a sua região também enfrenta problemas? Claro, esse problema é um problema que está em todo o Brasil. Ele tem os pontos e setores que não atinge, como o Zeca falou. Mas ele atinge o produtor. O produtor, né? Eu saí agora da palestra do Evaristo, ele disse que nesses 4 anos, a média aqui no Rio Grande do Sul, na produção, foram 35 sacas de soja.
É um negócio que, se não realmente, como o Jefferson falou, se não houver uma securitização, se não tiver um movimento dos produtores, vai quebrar todo mundo. E aí, o que eu quero deixar aqui é que o Brasil Verde e Amarelo, nós estamos lutando para isso, nós vamos nos reorganizar depois de todo esse tumulto político que houve no país, né? E que as lideranças foram perseguidas. Então eu gostaria de lembrar os nossos amigos que confiaram muito na gente, no Brasil Verde e Amarelo, que cresceu muito nisso aí, e que nós estamos nos reunindo porque nós precisamos trabalhar esses pontos para não quebrar o produtor rural. Isso aí, estamos de volta, né? De volta. Eu acho que nesse segundo semestre, né, Guapo, as ações do Verde e Amarelo retornam com um objetivo: salvar o produtor desta quebradeira, dessa situação que está se colocando hoje com o endividamento. Acho que a principal bandeira é essa em relação ao nosso segmento hoje: resolver o problema do endividamento agrícola.